Então, gente, começamos a gravar agora. Novamente, boa noite. A gente vai estar dando início à nossa 11ª aula, onde nós vamos estar dando continuidade aos estudos da macroeconomia. Nós tivemos aí um período aí antes da primeira prova, onde nós falamos sobre a microeconomia, onde nós falamos sobre a oferta, demanda, lei da oferta, lei da demanda. Nós falamos sobre uma porção de assuntos relacionados à microeconomia. E agora nós estamos falando sobre macroeconomia. E isso é para a garganta. Então, a gente vai estar falando, nós vamos estar dando continuidade a falar sobre os instrumentos econômicos que são utilizados para que possa se regular a macroeconomia. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim ou não? Sim, né? Ótimo. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Só levantar a mãozinha aí, a gente interrompe, ou se quiserem fazer alguma colocação também, fiquem também à vontade, tá? Olha aqui minha colinha que eu estava falando para vocês de concurso. Isso aqui é do Estratégia. Fazendo comercial não, tá? Galera, olha só, a gente vai estar falando hoje, a gente vai estar aprofundando hoje o assunto relacionado aos instrumentos de política da macroeconômica, tá? Vocês compreenderam os conceitos de metas das políticas macroeconômicas? Sim ou não? Essas metas macroeconômicas, elas têm por função o crescimento econômico da nação, a geração de emprego, a geração de renda. Então, o governo, ele estipula metas para poder alcançar esses objetivos econômicos. Nós falamos na aula passada que a partir do governo FHC, a partir do governo Fernando Collor, nós passamos a adotar também metas inflacionárias. Por que razão? Década de 70, década de 80, nós tínhamos uma inflação média aí de pelo menos 50% ao mês. Então, era loucura. Nossa economia era uma loucura. Era impossível fazer qualquer tipo de previsão econômica. Então, a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, passou-se a priorizar as metas inflacionárias, inclusive em detrimento do crescimento econômico. Então, se, por exemplo, o governo avaliasse que o crescimento econômico exacerbado traria inflação, o governo utilizava ferramentas para controlar esse crescimento, para que não houvesse o fenômeno da inflação, para que a inflação não desvalorizasse a nossa moeda e trouxesse consequências negativas para as vidas das pessoas. Então, esse foi um conceito que foi adotado a partir do governo Fernando Henrique, a partir de 1995. Inclusive, na época, foi o Bresser Pereira, o ministro da Fazenda da época. É um intelectual muito famoso. Tanto ele como o Fernando Henrique Cardoso são intelectuais que têm um currículo invejável. Tanto que se questionou muito a questão do Fernando Henrique ter saído da academia para a política, porque ele teorizava muito sobre essas questões de crescimento econômico, por ele ser sociólogo. Mas ele saiu da teoria e foi para a política, ele foi para a prática. Inclusive, ele foi muito questionado. Por que ele não aplicou mais a teoria daquilo que ele estudava na vida econômica? Mas a gente sabe que a teoria, às vezes, ela é muito difícil de ser aplicada na prática, principalmente por
por um país que tem tantos agentes, tem tantos atores como o nosso país. Então, nós veremos hoje quais são os instrumentos que o governo usa para controlar o quê? A renda da população, os preços, o fluxo de moedas estrangeiras, e nós vamos notar que a escolha vai depender de qual objetivo que o governo quer alcançar. Então, o governo, para que ele possa alcançar as metas econômicas, aquilo que nós falamos na aula passada, ele usa de quê? Ele usa de instrumentos. Então, ele faz o uso desses instrumentos para que ele possa alcançar essas metas econômicas. Ele quer controlar a renda da população, ele quer que a gente receba pelo menos um valor mínimo à nossa sobrevivência. Então, ele quer controlar a nossa renda. Ele procura também, a partir das suas políticas econômicas, controlar os preços de um modo geral para as pessoas. Então, ele faz uso dos instrumentos econômicos para poder controlar os preços. Ele também quer controlar a questão do fluxo de moedas. A gente vê muito na televisão, vocês nem tanto, porque a geração de vocês é um pouco diferente, vocês não assistem tanto TV. A minha, que é dos anos 80, a gente assistia muito TV, e ainda assiste um pouco. Mas a gente vê nos telejornais que o governo ele sempre intervém, às vezes, na economia, na questão nas políticas financeiras, nas políticas... Fugir da moeda, fugir da minha mente. Nas políticas... Depois a gente vai falar sobre isso. Mas o governo ele sempre procura intervir na questão do valor da moeda. Então, quando, por exemplo, o dólar se valoriza muito frente ao real, o governo intervém comprando dólares na economia. Para quê? Para que ele possa valorizar novamente a moeda brasileira. Então, ele faz isso através do controle do fluxo de moedas estrangeiras. Esse é um instrumento que o governo usa para controlar o preço do dólar no nosso país. Então, a escolha do instrumento depende de vários fatores. Vamos imaginar que você está em uma... Imagina o seguinte, você está com uma espinha no rosto. E aí você tem várias opções. Política cambial. Obrigado, Isaías. Obrigado. Ele faz o uso da política cambial. Então, imaginamos o seguinte, você está com uma espinha assim no rosto, aí você tem várias opções. A primeira opção é a mais drástica, né? Espremer. Mas aí vai ficar uma marca no teu rosto. Aí você tem uma segunda opção. Você pode comprar uma pomada, passa a pomadinha lá no rosto, e aí você vai esperar uma semaninha e vai estar bom. Ou você pode utilizar uma terceira alternativa, que é ir ao dermatologista. O dermatologista vai verificar a tua questão hormonal, vai verificar a tua pele, vai verificar uma série de fatores, vai pedir inclusive exames. E aí ele vai fazer um tratamento completo, que provavelmente vai resolver definitivamente o teu problema de acne. O governo, fazendo uma analogia, ele também passa por situações nesse sentido. Por exemplo, a situação lá na Bahia. Está acontecendo as inundações. Ele pode tomar uma ação emergencial. Por exemplo, transbordou um rio, quebrou uma ponte. Ele vai tomar uma ação... Ele pode tomar logo uma ação emergencial. Vamos construir uma ponte de madeira provisória, que é para resolver a questão do transporte das pessoas, porque senão vai interromper o fluxo de pessoas, vai interromper o fluxo de mercadorias e vai deixar cidades isoladas. Mas, a posteriori, ele pode tomar outras ações, como, por exemplo, financiar a construção de novas moradias para essas pessoas em outros locais que não sejam afetados pelas enchentes. Ele pode tomar mais uma atitude um pouco maior. De repente, ele pode financiar a construção de um dique
para proteger essas cidades, a construção de uma barragem. Então, da mesma forma, o governo, para que ele possa alcançar as metas que ele estipula, ele pode fazer o uso de diversos instrumentos. Instrumentos esses que facilitarão o governo chegar aonde ele almeja, aonde ele pretende chegar. Na aula passada, nós falamos sobre a Etanol Brasil, que possui um estagiário chamado Daniel. O Daniel, ele estava conversando com outro colega lá da Etanol Brasil. Esse colega dele chama-se Marcos. O Marcos, ele conversou com o Daniel e ele disse, olha, Daniel, eu já estou aqui na empresa já tem 5 anos. E durante esses 5 anos eu já fui promovido 2 vezes. Eu era assistente, passei a auxiliar, agora eu sou analista. Eu sou analista de processos e eu ganho um pouquinho mais do que os outros colegas, mas mesmo assim eu estou passando por dificuldades econômicas. Eu não estou conseguindo ter uma vida larga, vamos dizer assim, uma vida farta. E eu vejo que a Etanol Brasil está crescendo de vento em popa. Todo ano a Etanol Brasil está crescendo, está adquirindo novos ativos. A Etanol Brasil está tendo um resultado melhor do que o outro, ano após ano. E eu, como é que eu fico? Eu não posso participar dessa bonança? Será que eu não posso ganhar um pouco mais? Então, o Marcos, por conta dessa situação econômica que ele veio passando, ele decidiu pedir um aumento ao gestor dele. Ele disse, olha, chefe, eu estou precisando ganhar um pouco mais. E eu gostaria que o senhor me promovesse novamente, ou pelo menos aumentasse o meu salário. Porém, o gestor do Marcos disse para ele, olha, a gente está numa crise pandêmica, nós estamos numa crise de coronavírus, e qualquer aumento dos custos vai trazer uma consequência negativa para a imagem da nossa empresa. Então, agora, Marcos, infelizmente, nada. Não vai ter aumento, não. Então, você vai ter que esperar um pouco mais. Para que a gente possa estar numa situação financeira melhor. Quando a situação estiver melhor, nós vamos ver o seu aumento, de repente uma promoção, mas agora não é a hora. Então, o Marcos, poxa, ficou triste, né? E aí o que acontece? Por que o Marcos quer um aumento? Porque o Marcos está sonhando há alguns anos em dar a segunda lua de mel para a esposa dele. Ele quer viajar para onde? Para o litoral, quer viajar lá para o Nordeste, quer conhecer aquelas praias bonitas do Nordeste, e ele quer tirar umas férias lá. Mas o que acontece? Por conta dessas dificuldades econômicas, por conta desse cenário de inflação que a gente está vivendo no momento, esse sonho dele tem ficado cada vez mais longe, cada vez mais distante. Então, ele já não consegue mais vislumbrar esse sonho dele, já não consegue mais ver, poxa, meu sonho. Ele não está mais conseguindo visualizar isso. Será que o governo ele pode ajudar o Marcos de alguma forma? Professor, só está falando então para criar o Bolsa Viagem, né? Não, não falei isso. Mas o governo, de um modo geral, ele pode ajudar o Marcos, sim. Como? Controlando a inflação. Ele pode ajudar o Marcos criando condições para que o país cresça de uma maneira sustentável e que o processo inflacionário não corroa a renda do trabalhador brasileiro. Então, existe sim
algo que o governo possa fazer para ajudar o Marcos a realizar o sonho dele. É possível, sim, o governo fazer algo. Mas como que ele vai fazer isso? Através dos instrumentos de política macroeconômica. Então, ele pode fazer isso, sim. Nós já sabemos que as políticas econômicas elas são usadas pelo governo para atingir metas por todo o país. Sempre ouvimos falar nos noticiários de assuntos relacionados à taxa Selic. Essas alterações estão relacionadas à oferta de moeda. Então, uma das ferramentas, um dos instrumentos que o governo utiliza é através da taxa Selic, através da taxa básica de juros. Ele acaba conseguindo controlar a oferta de moeda na economia. Quando a taxa Selic está muito baixa, como era o caso do início do ano, a oferta de moeda ela cresce. Por quê? Porque fica mais barato contrair o crédito. Eu vou fazer um consignado, ao invés de eu pagar 5% ao mês de juros, vou pagar 1%. E aí o dinheiro vai ficar mais barato, as pessoas vão ter mais acesso ao dinheiro, e o que elas vão fazer? O dinheiro? Gastar. Tem a música lá, a música antiga, dinheiro na mão é vendaval. Então é a mesma coisa. As pessoas elas vão ter acesso ao crédito, vão começar a gastar, vão começar a consumir, a economia vai ser estimulada, porém o governo também tem a possibilidade de diminuir essa oferta de dinheiro. Não, a economia está descontrolada. A inflação subiu muito, que é o nosso caso agora. O que eu vou fazer para controlar essa oferta de moeda? Vou aumentar a taxa Selic, vou aumentar a taxa básica de juros. Com isso, o crédito vai ficar mais caro. Então, aquela moto que eu queria comprar, aquela Tornado, Tornado antiga, né? Aquela CB1000, a Twister voltou, né? Vou comprar aquela Twister, poxa, ela tá 20 mil reais. Mas como a taxa de juros aumentou, ela vai, quando eu terminar de pagar, ela vou pagar 40. Tu vai querer comprar? Tu vai querer entrar num barco furado desse? Eu acho que não. Mas tem gente que entra. E aí, você acaba desestimulando o consumo. Você aumentou a taxa de juros em um patamar muito elevado, as pessoas vão deixar de consumir. Então, as alterações na taxa básica de juros, elas possuem diversos objetivos, tais como crescimento econômico e o controle inflacionário. Acabei de explicar para vocês. Então, eu posso usar esse instrumento de política macroeconômica, a taxa Selic, para que o país possa crescer economicamente falando, mas eu também posso usá-lo para controlar a inflação. Certo? O governo, ao fazer política econômica, ele está preocupado com 4 tipos de metas. Quais são esses 4 tipos de metas, gente? O nível de crescimento econômico, tá? Uma meta inflacionária, a questão da inflação, uma meta externa, relacionada à questão do crescimento do país, do crescimento econômico, frente a outros países, e uma meta distributiva, a questão da distribuição dessa renda, desse dinheiro que está sendo gerado pela economia. Para o alcance dessas metas, o governo ele faz uso de políticas conjunturais ou estruturais. Lembram lá do exemplo que a gente deu agora, lá da Bahia? Então, existem o uso de políticas conjunturais, vamos dizer que a ponte é uma política conjuntural. Agora, a construção de um dique, a construção de uma barragem, já é uma meta estrutural. Professor, qual é a diferença de conjuntural e estrutural? Vamos ver aqui, ó. Olha, as políticas conjunturais,
elas estão preocupadas com problemas econômicos de curto prazo. Então, eu fazer uma ponte é uma meta de curto prazo, uma ponte de madeira, que é só para as pessoas poderem passar durante esse período agora nebuloso que, infelizmente, o estado da Bahia está passando. Então, como a geração de emprego e o controle de preços. Então, uma política conjuntural macroeconômica é uma meta, é uma política de curto prazo. Quais são os exemplos? Controlar os preços. De repente, o preço do arroz subiu muito. Então, eu posso usar uma política conjuntural para tentar baixar o preço do arroz. E, de repente, o controle do desemprego, a questão do desemprego, a questão de geração de emprego. Então, é uma política conjuntural. E o que é uma política estrutural? Vocês são engenheiros, gente. Vocês sabem muito melhor disso do que eu. Então, o nome já diz estrutural, ela vai tratar da estrutura. É uma política de longo prazo. Ela vai ser o meu alicerce para o meu crescimento econômico, ou seja, para o crescimento econômico do nosso país. Então, é uma política estrutural. Então, ela está preocupada com problemas econômicos de longo prazo, como o crescimento econômico e a melhora na distribuição de renda. Então, é uma política mais ampla, uma política mais sólida, uma política mais perene. Ela vai demorar um pouco mais para que ela venha surtir efeitos, mas ela é uma política extremamente necessária. Ela está relacionada com o desenvolvimento econômico do país, que afetará as próximas gerações. Então, as políticas conjunturais e estruturais, elas devem seguir na mesma direção, certo? Depende. Às vezes, as políticas conjunturais elas vão para um lado e as estruturais vão para o outro. É o famoso apagar fogo. Como assim, professor? Por exemplo, agora no caso da pandemia, no caso da nossa crise econômica, pandêmica, social, essa crise, essa tempestade perfeita que o nosso país está passando no momento. O governo, ele sabia que era necessário economizar dinheiro para que ocorresse o crescimento sustentável da nossa economia. Porém, o governo se viu obrigado a utilizar uma política conjuntural, tá? A partir de uma pressão social, para ele criar um auxílio emergencial. Então, o auxílio emergencial é uma política conjuntural. É uma política de apagar fogo. É uma política de curto prazo. É uma política para resolver um problema social que o nosso país está passando, e aí ele paga um auxílio para as pessoas que estão necessitadas nesse período. Mas o governo fez isso porque ele... Não, ele fez por conta de uma pressão social. As pessoas estavam desempregadas e as pessoas que da informalidade não estavam podendo nem sequer trabalhar por conta do lockdown, enfim. Então, o governo acabou se vendo obrigado a criar essa política conjuntural. Ele não queria fazer. Não sei se vocês lembram. O governo não queria fazer isso, mas ele se viu obrigado a fazer. Por que ela está distoante da política estrutural? Porque a nossa política estrutural, no longo prazo, ela pretende o quê? Ela quer economizar dinheiro. Ela quer fazer com que o nosso crescimento econômico seja sustentável. Porque se a gente injetar muito dinheiro na economia de uma única vez, o que acontece? Vocês sabem. Inflação. A inflação ela vai subir e ela vai se perder o controle. Então, elas acabaram degladiando uma com a outra. A política conjuntural, ela ofereceu um auxílio, mas a política estrutural, ela pensa numa forma de reduzir os gastos públicos para poder controlar esse problema da inflação. Certo? Ou seja, a política estrutural foi sobreposta por uma política conjuntural para atender uma demanda social momentânea. Certo?
Existe diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico? Não, professor, não tem diferença, é a mesma coisa. Crescimento e desenvolvimento. Tem sim. A principal diferença está entre o caráter quantitativo ou qualitativo da análise. Então, enquanto o crescimento econômico ele está mais relacionado ao caráter quantitativo, ou seja, quantidade de dinheiro. Então, nosso país passou lá, de repente, da 20ª economia do mundo à 5ª economia do mundo durante um período aí da década passada, inclusive ultrapassando o Reino Unido. Então, ele teve um crescimento econômico. Entrou muito dinheiro no Brasil. A gente passou a produzir mais, a gente passou a vender muito mais commodity, que infelizmente é o que a gente vende. Nossa economia sendo ela uma economia basicamente primária. E esse crescimento econômico, ele mede o aumento na quantidade produzida de bens e serviços, ou seja, produto interno bruto, a geração de riquezas. Então, o crescimento econômico ele está relacionado às empresas, gente. Às empresas. Então, as empresas estão vendendo muito, estão ganhando muito dinheiro, é crescimento econômico. O aumento do PIB significa que o país cresceu economicamente. Mas, gente, eu falei em algum momento aí de desenvolvimento social, distribuição justa de riqueza, crescimento social, melhora da educação, melhora da saúde. Nenhum momento eu posso ter crescimento econômico, mas ao mesmo tempo eu posso não ter desenvolvimento econômico. Porque o meu país pode ser riquíssimo, que é o nosso caso, porém o povo paupérrimo, sem saúde, sem educação, sem emprego, sem moradia, sem direito social algum. Eu posso ser um país muito rico, que é o nosso caso, mas ao mesmo tempo eu posso ser um país muito pobre, porque eu tenho crescimento econômico, mas eu não tenho desenvolvimento econômico, que é o que todos os países buscam, que é o que o nosso país quer, mas os nossos políticos, infelizmente, não. Qual é a questão do desenvolvimento econômico? O caráter dele é qualitativo, gente. Então, é a questão da qualidade de vida das pessoas, a melhora da qualidade de vida do ser humano, melhores condições de moradia, de saúde, de educação. Melhora na qualidade de vida, gente. É a questão do desenvolvimento econômico. O nosso país, se realmente se desenvolver economicamente falando, ruas asfaltadas, emprego, baixo índice de corrupção, tudo isso está relacionado ao desenvolvimento econômico, aumento da qualidade de vida por incremento de fatores como saúde e educação, incremento do IDH. Professor, o que é esse palavrão aí, IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele é um índice que mede esse desenvolvimento econômico, que mede a qualidade da educação, a qualidade da saúde, a qualidade da segurança pública. Ele é um índice... No qual o Brasil é péssimo. Com certeza. O nosso país é riquíssimo, mas tem um IDH baixíssimo. Baixíssimo. Infelizmente, é uma realidade do nosso país. Estudos sobre o desenvolvimento econômico, eles são vitais para o nosso país, pois, apesar de sermos uma das maiores economias do mundo, o nosso país possui avanços sociais mínimos. O índice Gini é um outro índice parecido com o IDH, ele comprova isso, juntamente com o IDH. O que é o índice Gini, gente? O índice Gini ele foi criado em 1912 e ele mede o quê? A desigualdade na distribuição de renda. Então, apesar dos avanços que o nosso país vem tendo nos últimos anos, a gente teve um avanço muito grande a partir da década de 90. Mas o nosso país é um dos países com maior desigualdade na distribuição de renda do mundo. Então, gente, eu lembro muito claramente quando eu estava em Breves.
Lá em Breves, existe um hotel lá, que é dos Rebelos, que é uma família tradicional de políticos. Gente, é um luxo gigantesco o hotel. É coisa de capital, coisa de primeiro mundo. Mas logo ao lado, aos lados, a vizinhança, de um modo geral, a pobreza assola. Então eu fiz inclusive uma postagem numa rede social minha, do luxo ao lixo. Não falando que a cidade seja um lixo, pelo amor de Deus. Lixo no sentido da desigualdade social, da pobreza. Professor, Pode falar. vou dar um relato aqui. Eu viajei recentemente e cara, Fala. nossa, Eu não estou conseguindo te visualizar aqui. eu viajei recentemente. Quem está falando, por favor? É o Caio. Fale, Caio. Pois é, eu viajei recentemente e eu vi uma situação muito parecida com esse. Na cidade onde eu tava tinha um shopping gigante, imenso, lindo, aquele luxuosão mesmo, sabe? E bem atrás dele tinha um monte de palafita, de casa de palafita na beira do rio. Bem atrás dele. Eu passava assim do Macapá? lado. Não, em Recife. Recife, né? É. Aí, impressionante, professor. Um shopping gigantesco e bem atrás um monte de casa de palafita na beira do rio. Assim, um atrás do outro, literalmente atrás do outro. Assim, bem evidente isso que o senhor falou. É o que eu percebi muito latente lá em Breves. Tem muita gente rica ali, muita gente com muito dinheiro, mas ao mesmo tempo a grande maioria da população é muito pobre. Então lá não existe o desenvolvimento econômico. Não sei se vocês sabem, o IDH de lá do Marajó é um dos menores do mundo, do Brasil e do mundo. Então lá é impressionante como é que tem gente com muito, mas a grande maioria com pouco ou quase nada. É uma pobreza muito, muito triste. A gente vê, é muito comum tu ver crianças na rua pedindo dinheiro lá. Infelizmente é o que ocorre. Então é essa questão que o índice Gini traz. Então existe uma desigualdade nessa distribuição de renda absurda. Poucos com muito e muitos com pouco ou quase nada. O IDH ele é um pouco diferente do Gini, porque ele é um pouco mais abrangente. Então ele vai trazer outras variáveis para ele caracterizar o crescimento, o desenvolvimento econômico de um país. Ele utiliza variáveis como crescimento econômico, qualidade na educação, expectativa de vida, dentre outras. Em um ranking de 187 países, o nosso país ocupa qual? A 79ª posição. Ou seja, nós somos uma das 20 maiores economias do mundo, mas a gente ocupa a 79ª posição no índice de desenvolvimento humano. Ou seja, a desigualdade no nosso país ela é absurda. Ela é absurda. Como é que a gente faz para melhorar essas posições? O básico, investindo mais em educação, investindo mais em saúde e deixando de gastar tanto dinheiro com bobagens, com besteiras. O senhor viu o que aconteceu essa semana? Que o dinheiro que era para ir para vacinação, se eu não me engano, foi para comprar picanha e alcatra? Não sei quantos Era isso que eu mil. ia falar, mas eu estava esperando vocês falarem. Era isso que eu estava pensando. É um absurdo. É realmente um absurdo. Então, não só aumentar os investimentos, mas melhorar a qualidade do gasto. Que em algumas situações o dinheiro até existe, mas ele é gasto de uma maneira inadequada. Então, essas políticas, esses instrumentos de políticas macroeconômicas, eles devem ser utilizados em prol da população. As ações governamentais, elas podem ser divididas em ações fiscais, monetárias, de renda, cambial e comercial. E cada uma delas, o governo, ele altera variáveis específicas para alcançar os seus objetivos. Então, a política fiscal, qual é o principal objetivo dela? Nela, o governo, ele monta o orçamento prevendo as fontes de receita e onde os recursos serão gastos em um período.
a política atinge a atividade econômica para alcance de metas de crescimento econômico, emprego e inflação. Então, gente, a política fiscal, ela está relacionada também ao orçamento do governo. Aquilo que o governo está esperando arrecadar e aquilo que ele pretende gastar. Nós já falamos muito nas nossas outras aulas que o governo fez uso de algumas políticas, de deixar de pagar algumas dívidas para poder aumentar essa quantidade de dinheiro que ele pudesse gastar. Isso tudo faz parte das políticas fiscais. Mas o governo também ele usa a política fiscal para aumentar ou diminuir impostos governamentais. O governo consegue usar a política fiscal para controlar a inflação? Consegue. Se a inflação estiver muito alta, se ele julgar necessário, ele pode aumentar os impostos para diminuir o consumo. Então, o governo pode usar a taxa Selic? Pode. O governo pode usar a política fiscal para controlar a inflação? Também pode. É uma outra possibilidade que o governo pode fazer uso para controlar a inflação. Política monetária. O governo faz uso dela para controlar a oferta de moeda na economia. Ele controla os bancos assim. Ele usa a política monetária. Existe um negócio chamado compulsório. Vocês já ouviram falar de compulsório? Sim ou não? Falem. Não, né? eu não vi. O que é o compulsório, gente? O compulsório funciona da seguinte forma. De cada 100 reais que você deposita no banco, eu não sei quanto está hoje o compulsório, mas vamos supor que esteja em 25%. De cada 100 reais que você deposita no banco, 25 reais obrigatoriamente você tem que mandar para o Banco Central. Os outros 75 reais o banco pode emprestar para outras pessoas. Ou seja, ele pode fazer moeda. Isso que a gente chama fazer moeda. Porque desses 75, ele vai ganhar, vamos supor, 150. Então, ele está criando moeda. No momento que eu deposito no banco, o banco vai pegar o meu dinheiro e vai emprestar para outras pessoas. O governo, através das políticas monetárias, ele cria o compulsório. Por que ele cria o compulsório? Para controlar a oferta de dinheiro na economia. Se o governo percebe que tem muito dinheiro circulando, desculpa, gente. Se ele percebe que tem muito dinheiro circulando na economia, ele aumenta o compulsório. Para quê? Para diminuir a oferta. Redesconto. O que é o redesconto? Vocês acham que o banco não empresta dinheiro? Empresta. Às vezes o banco está passando por alguma dificuldade de caixa. De quem que o governo empresta, os bancos emprestam dinheiro? Do Banco Central. Então, o governo também define o redesconto. Quais são as taxas de redesconto? O redesconto ele é chamado de hot money. Por que hot money? Dinheiro quente. É muito caro. O banco faz um redesconto, ele paga um valor muito caro, muito elevado. Os bancos evitam fazer redesconto. Mas eles fazem isso. Então, o governo, ele usa a política monetária para aquecer ou desaquecer a economia. Então, se ele aumenta muito os juros, eles, olha, o limite da taxa de juros pode ser aumentado, tal. Isso deixa o crédito mais caro. As pessoas elas ficam desestimuladas a comprar fiado. A política de renda é a tal da busca da justiça social. Então, a melhoria da renda das pessoas, ele busca, através da política de renda, a melhoria da renda das pessoas. Ele faz também o controle dos salários para atender os menos favorecidos. Então, o salário mínimo, ele é uma política de renda. Por que o governo faz isso? Para que as pessoas elas recebam dos seus patrões o mínimo para a subsistência. Não sei se vocês acompanharam, e lá nos Estados Unidos, agora,
as pessoas elas estão largando os empregos delas. Está havendo uma migração em massa para o desemprego. As pessoas elas simplesmente, olha, eu não quero mais. Eles estão brigando lá por um salário mínimo. Lá não existe salário mínimo. Lá existe trabalho por hora. Olha, eu pago tanto. Quer? Não quer. Vai embora. Não existe proteção alguma ao trabalhador lá. Então, essa política de renda que o governo cria no nosso país, ela serve para isso. Para que os trabalhadores recebam o mínimo para sobreviver. Para que eles não trabalhem até a morte e chegue ao final do mês não dê para comprar nem um quilo de arroz. Então, através dessas políticas de renda, o governo ele faz essa proteção social às pessoas. O governo também usa a política de renda para garantir o preço mínimo de alguns produtos agrícolas, para que os agricultores não passem por dificuldades financeiras. Então, ele cria um preço mínimo. Supor, o quilo do arroz, lá, o preço mínimo é R$5. Se o preço do arroz baixar para 4, o governo vai comprar essa produção no valor de R$5. Uma política de compra. Então, é uma política de renda que o governo também utiliza para que os agricultores não sofram demais com as oscilações dos preços. Outra política é a estipulação de preço máximo, como é o caso da energia elétrica. Pois assim o governo garante que os menos favorecidos também tenham acesso a esse serviço essencial. Se bem que eu acho que isso não está acontecendo aqui no Pará, né, gente? Porque o preço da energia está pela hora da morte. Ainda existem os programas de transferência de renda, que também fazem parte das políticas de renda, tá, gente? A gente vai ver alguns exemplos aqui à frente, ó. Quais são os exemplos aí das políticas de transferência de renda? O BPC. Vocês conhecem o BPC? O BPC, ele é um auxílio, tá? Que é oferecido aos idosos em situação de vulnerabilidade social, ou seja, pessoas muito pobres, a partir de 70 anos, se não me engano, ou 60, eu não lembro. Eu sei que as regras mudaram, mas as pessoas idosas, as pessoas deficientes, as pessoas com algumas doenças em situação de vulnerabilidade social, elas passam a receber o BPC, que é um benefício pago pelo INSS. Tá? E aí essas pessoas elas vão ter acesso a um salário mínimo, sem direito a 13º, porque é um benefício, não é uma aposentadoria, e elas passam a receber essa ajuda do governo para que elas possam se manter. É diferente do finado Bolsa Família, tá? Porque isso é um salário mínimo pago para idosos e para pessoas com deficiência, certo? Aposentadoria rural é o pagamento mínimo de um salário mínimo mensal para trabalhadores rurais, acima de 55 anos, as mulheres, e 60 anos, os homens, que trabalharam de forma comprovada por pelo menos 15 anos na atividade agrícola. Essas pessoas não necessariamente contribuíram, tá? Mas se elas conseguirem comprovar que trabalharam durante 15 anos na atividade rural, elas podem também se aposentar como trabalhador rural. E vão ter direito a 13º, enfim, até fazer consignado. Auxílio Brasil, esse programa novo que foi criado agora pelo governo federal. Ele é um programa de transferência de renda semelhante ao Bolsa Família e que visa atender famílias em situação de extrema pobreza. Deve ter um valor médio agora de R$400 e pretende atender a 17 milhões de pessoas no nosso país. Então, essas são as políticas de transferência, são programas de transferência de renda, tá, gente? São as políticas de renda. Programas como a Minha Casa Minha Vida, apesar de não transferir diretamente a renda, mas eles também são considerados políticas de renda, porque eles objetivam oferecer melhores condições de vida para as pessoas. Política comercial, galera. O governo ele intervém no sentido de incentivar
ou desestimular as importações e exportações do nosso país, com a finalidade de controlar a inflação, ou mesmo aumentar as divisas, ou seja, aumentar a quantidade de moeda do nosso país. O governo do nosso país, há alguns anos atrás, ele decidiu não cobrar nenhum tipo de imposto das exportações. Considero isso negativo. Por quê? Por exemplo, agora no caso da carne, se não houvesse essa lei, o governo poderia taxar as exportações de carne. Com isso, a inflação da carne não teria subido tanto, o valor da carne não teria subido tanto. Mas é uma política do governo, existe uma lei que fala isso, tá? de não haver taxação sobre as exportações. Mas o governo também ele pode fazer o seguinte, em um determinado momento, onde a carne está muito cara, ele pode diminuir os impostos através de uma política comercial, os impostos da importação. Ele diminui os impostos da importação para que a carne estrangeira fique mais barata aqui no nosso país. O governo, ao aumentar impostos de produtos importados, ele tem a finalidade de quê? De proteger empregos da nossa indústria. E ao desonerar impostos dos exportadores, ele quer estimular a indústria nacional. Então, o governo também pode fazer essa política comercial no sentido de quê? Aumentar os impostos dos produtos importados para favorecer a nossa indústria. Vocês não sabem, mas até a década de 90, a nossa indústria ela era fechada. Não entrava carro importado no Brasil, não entrava produtos importados, não entrava nada de fora. Tudo para favorecer a nossa indústria. Isso foi uma ação dos militares. Quando o presidente Fernando Collor, assumiu o Brasil, ele proclamou a abertura dos portos. Passaram a entrar carros importados, produtos importados, uma série de produtos que antes não tinham acesso ao mercado nacional. Inclusive, o Collor chamava nossos carros de carroça. Ele dizia que ele abriu os portos para que a gente saísse das nossas carroças. Política cambial. Nessa política, o governo ele compra e vende moeda estrangeira, com o intuito de controlar a taxa de câmbio, para atingir as metas produtivas, inflacionárias e externas. Então, a política cambial é como o Isaías falou logo no começo da aula, que eu estava falando, mas eu tinha esquecido o nome da política. Mas a política cambial é essa questão, é a questão do câmbio, é a questão do valor da nossa moeda frente a outras moedas estrangeiras. Quando a nossa moeda está muito desvalorizada frente ao dólar, o governo federal ele pode intervir fazendo o quê? Vendendo dólar. Ele começa a vender dólar na economia se o preço está muito elevado por conta da oferta que está baixa. E aí o governo começa a vender dólar, a oferta aumenta, então, consequentemente, o preço da moeda estrangeira diminui. Então, o governo ele pode fazer uso dessa política cambial para controlar a moeda estrangeira. Qual o intuito, gente? Inflação. Muitos produtos da nossa economia são baseados no dólar, principalmente o combustível. Então, se o dólar está muito elevado, o preço do combustível vai lá para a casa das alturas. Metas produtivas. Às vezes o governo ele quer desvalorizar a nossa moeda, porque ele quer que entre dólar na nossa economia. E pode também fazer isso. O Paulo Guedes ele falava abertamente que ele queria desvalorizar o real quando eles entraram no governo. Ele disse, olha, até a empregada doméstica está indo para a Disney. Que bagunça é essa? Palavras do Paulo Guedes. Então ele falou abertamente que ele iria desvalorizar o real. Ele iria desvalorizar o real para quê? Para acabar a bagunça, que segundo ele já tinha virado uma bagunça. Então nós podemos perceber que as políticas econômicas possuem diversas finalidades para alcançar o desenvolvimento econômico. É muito complexo, né? Do que o crescimento econômico. O crescimento econômico, de certa forma, é fácil de alcançar. É só vender mais. Mas o desenvolvimento econômico é muito mais difícil de alcançar. Porque nós precisamos melhorar a distribuição de renda,
Precisamos melhorar a educação, a saúde, uma série de fatores. A gente precisa melhorar a qualidade de vida das pessoas para alcançar o desenvolvimento econômico. E com relação ao Marcos, lembra do Marcos lá do começo da aula? Apesar das 2 promoções que ele teve nos últimos 5 anos, ele não consegue viajar para o litoral, uma vez que a inflação tem corroído seus rendimentos. O governo pode ajudá-lo? Pode. Como? Através de políticas públicas que podem ser implantadas com o intuito de melhorar a qualidade de vida das pessoas, tais como a política fiscal, como através da redução dos impostos, que facilitaria a compra de passagens aéreas e o pagamento do hotel. Uma mudança na taxa de juros, que poderia ajudá-la a pegar um dinheiro emprestado para financiar a viagem. O estabelecimento de preços máximos para o segmento hoteleiro poderia também ajudá-lo, tornando a viagem um sonho possível. Vocês acham que o mercado quer isso? Preço máximo? Não. Mas o governo pode, de repente, fazer. Então, nós vimos hoje o quanto as políticas econômicas elas podem facilitar a vida das pessoas. Qual será a atividade que a gente vai passar para vocês? Gente, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão fazer um textozinho aí, tá? Uma, no máximo 2 laudas, de preferência manuscrito. Tenha mais ponto. Eu gosto que vocês escrevam. Descrevendo como as políticas públicas elas poderiam deveriam estar sendo utilizadas. A gente falou das políticas públicas hoje, tá? Vocês têm uma apostila de vocês para vocês basearem o texto de vocês. Durante o período da crise econômica causada pelo Covid-19. E eu quero que vocês destaquem quais os pontos positivos e negativos na condução das políticas econômicas conduzidas pelo governo federal. Certo? Pergunto a vocês agora. Alguma dúvida? Alguma colocação? Podem falar, gente. Um de cada vez, não vão brigar. Olha, agora que eu vou poder ver o chat. Eu não estava conseguindo ver o chat, não. Auxílio viagem do IF. Poxa, quem dera. Sem pergunta, o Rony falou. Gente, eu vou parar de gravar aqui, tá? A gente vai